Muitas pessoas pensam que é frescura, exagero ou algo que se escolhe ter ou não ter. Estamos falando da depressão. De acordo com o Ministério da Saúde, estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% nos homens. A depressão é uma doença mental, que ainda é carregada de estereótipos e muita desinformação. Cuidar da saúde mental em um mundo marcado pela modernidade líquida e o neoliberalismo passou a ser uma questão central para a qualidade de vida. A época mais recorrente para o aparecimento da depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é o final da terceira década da vida, ou seja, na faixa ali dos 30 anos, mas ela pode começar em qualquer idade. É preciso compreendermos os fatores de riscos, as causas, os sintomas, as implicações sociais e, claro, a importância de um diagnóstico para um tratamento adequado. Também não podemos esquecer das formas de prevenção, e um dos melhores caminhos é conversarmos sobre o assunto. E é isto que vamos fazer neste episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. Eu sou Cíntia Souza, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. Eu sou João Damásio, produtor cultural também na DIRCO. Eu sou Giovana Moraes, aluna de jornalismo, estagiária do projeto UFOcas da DIRCO, e nesse episódio faço a minha estreia como apresentadora. Seja muito bem-vinda, Giovana. E você que nos ouve, já sabe que neste mês de setembro diversas atividades são realizadas sobre este assunto, né? Isto mesmo, Cíntia. Uma delas é a campanha Setembro Amarelo, criada em 2013 com o intuito de prevenção ao suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina trabalham ativamente na causa, que vem se tornando a maior campanha anti-estigma do mundo. No Brasil, os registros de suicídio se aproximam de 14 mil mortes por ano, ou seja, uma média de 38 mortes por dia. É importante a gente ficar alerta, não somente no mês amarelo, mas em todos os momentos. 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. O lema escolhido para 2024 é: se precisar, peça ajuda. No site setembroamarelo.com, você pode encontrar uma cartilha de direcionamento e ajuda para o paciente e família, além do telefone 188, Centro de Valorização da Vida, que oferece atendimento gratuito 24 horas. Para o nosso bate-papo, convidamos Luiz Guilherme Binotti, psicólogo da educação na Rede Municipal de Uberlândia e pesquisador sobre depressão em perspectiva histórico-cultural. E também conversamos com a Karine Santana de Azevedo Zago. Ela é enfermeira, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e coordenadora do projeto Proteger-se, iniciativa que nós vamos abordar ao longo do episódio. Sejam muito bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido, Luiz e Karine. Luiz, para iniciar então a nossa conversa, quem é o Luiz Guilherme e o que te motivou ao estudo da depressão? Bom, eu sou psicólogo, formado pela UFO. Atualmente eu trabalho como consultor de educação na área da educação, mas eu já tenho esse interesse pela depressão há alguns anos, que eu venho estudando, e o que me desperta esse interesse especial é a possibilidade de ver na depressão algo que traça uma linha de interseção entre, a área da medicina nesse sentido dos transtornos, das alterações neuroanatômicas, das alterações funcionais do cérebro, e ao mesmo tempo que diz muito sobre a forma como a gente vive a vida, se relaciona com a nossa saúde mental. Obrigada, Luiz. Agora, Karine, fale um pouco de você e há quanto tempo está no projeto Proteger-se. Meu nome é Karine Zago, eu sou professora da Faculdade de Medicina, na disciplina de Saúde Mental, sou doutora em Saúde Mental e estou no projeto Proteger-se desde o início, desde a sua fundação, que foi em abril de 2020. Eu gostaria que você falasse pra gente o que é caracterizado como depressão. Então, o que pode ser a depressão? Bom, de uma forma geral, transtornos depressivos, se a gente for pensar em diagnóstico, envolve um conjunto de subtipos, que a gente poderia dizer assim. Então, por exemplo, o transtorno depressivo maior, que se consiste em episódios depressivos maiores, tem o transtorno depressivo persistente, que seria a sua forma mais cronificada, com sintomas um pouco mais leves, mas com uma duração cronificada, ou a distimia, como se costuma chamar, e alguns outros subtipos. Normalmente, quando a gente fala sobre depressão,
Popularmente, a gente está se referindo a transtorno depressivo maior, que seria esse transtorno depressivo unipolar. Desde quando se tem conhecimento sobre a depressão e quais foram os marcos e avanços em sua compreensão? Eu diria que a primeira vez que o termo depressão ele aparece na história de uma forma que é sistematizada como um sintoma ou com algo que remeta a um diagnóstico, nos remete pelo menos ali ao século XVII. Mas como estrutura de fato, né, no sentido de um transtorno diagnosticado que nos gera preocupação, a gente pode falar de forma mais situada ao longo do século XX, no final do século XIX e de forma mais intensa agora já no século XXI, principalmente após a década de 70, que quando a gente vê estourar vários casos de depressão, as taxas estatísticas subindo. Então, acho que tem uma história aí por trás disso, que nos remete lá no passado, a forma como a gente se relacionava com os humores tristes, mas tem agora níveis mais alarmantes, né, que chamam a atenção para que esse transtorno. Luiz, é comum, né, que as pessoas falem assim, nossa, isso é psicológico, ou se não, nossa, não, mas isso daí tem as condições sociais que produziram essa questão. Enfim, a depressão, ela tem causas bem definidas, assim, se é mais no sujeito, ou se ela é mais de um contexto, se envolve questões genéticas, né? Como é que essas questões se articulam quando a gente fala de causas da depressão? Bom, eu acho que essa é a grande riqueza da depressão, né? Essa dificuldade, muitas vezes, da gente chegar a esse consenso. As determinações são sociais, ou as determinações são biológicas, orgânicas, genéticas, né? E, em geral, quando a gente pega os artigos, acaba se concluindo como se fosse as duas coisas, né? Uma mistura entre as duas coisas. Eu tendo a entender que é importante a gente compreender as determinações sociais, porque se fosse um problema biológico exclusivamente, ou se o nosso problema fosse um problema, por exemplo, do temperamento que tende a desenvolver as pessoas para a depressão, seria muito mais fácil a gente lidar com a depressão, e a depressão não seria, por exemplo, o principal transtorno, né, de incapacidade, que gera incapacidade dos trabalhadores no mundo todo. Então, quando eu penso na depressão, me parece que é mais importante a gente ver por que socialmente a depressão aparece em números tão alarmantes, muito mais do que definitivamente se tem marcadores biológicos ou se é um problema da hiperativação do que normalmente, né, se convencionou chamar de hiperativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal ou etc, né? Me parece que se fosse só isso, seria muito mais fácil da gente resolver o problema, seria uma exceção. E não é o caso, né? Então a gente pode dizer que a sociedade, ela provoca a depressão? De uma certa forma, sim. Eu acho que é difícil quando a gente coloca de um jeito tão abstrato, mas acho que também é preciso, inclusive, a gente situar em qual sociedade a gente está falando sobre depressão. Porque, como eu coloquei, a forma como a gente se relaciona com o humor triste, ela muda ao longo das sociedades. Inclusive, se a gente pega, por exemplo, lá no Romantismo, no Renascimento, a melancolia era uma expressão de genialidade. O melancólico, o erudito, o poeta, né, era uma expressão de genialidade, tinha uma outra conotação. Então, a forma como a gente se relaciona com esse humor triste, ele muda ao longo das sociedades. Então, por isso que eu enfatizo, né, a importância da gente pensar nessa sociedade, como essa sociedade se relaciona com a produção de diagnósticos de depressão. E aí sim, eu acho que tem a ver com a forma como as relações sociais, né, as relações sociais de produção estão organizadas e possibilitam essa relação que a gente tem com o humor negativo persistente, né, que seria esse que persiste por mais de 2 semanas, por 2 anos, etc. Muitas pessoas acreditam que existem os chamados gatilhos, que são aqueles estímulos, né, capazes de despertar aí a depressão ou algum sentimento ruim. Isso é verdade, né? Existem gatilhos? E se sim, como que é melhor lidar com eles? É evitar gatilho ou não? É o contrário? Enfrentar gatilhos? Como é que a gente pode pensar isso? É assim, a depressão é uma doença multifatorial. Então, ela pode ser acionada por questões biológicas, por questões genéticas, por questões ambientais. E dentre as questões ambientais, a gente tem eventos adversos que acontecem na vida, traumas, relacionamentos que foram ineficazes para aquele sujeito, várias coisas que podem acontecer na vida, que a gente chama de acontecimentos ambientais, aonde você vive e convive, que pode levar uma pessoa a ter depressão. O que são os gatilhos disso? Os gatilhos mentais e emocionais são momentos em que algo que você veja, ouça ou vivencie naquele momento pode te remeter a alguma coisa dentro dessa história. E aí vai te remeter a algum sentimento ou algum pensamento pessimista, autodestrutivo, distorcido em relação a alguma situação que tem a ver com esses traumas, que tem a ver com esses acontecimentos. Que nem sempre, infelizmente, as pessoas têm noção que aquele acontecimento está dando esse gatilho para alguma coisa. As pessoas não têm consciência disso o tempo todo.
Nem sempre é algo ali que a pessoa sabe que aquilo vai te provocar, né? Aquilo me dá um gatilho para tal coisa, né? Embora seja muito importante que soubéssemos, né? Porque eu acho que se a gente sabe, se a gente se conhece, se a gente trabalha o nosso autoconhecimento, se a gente trabalha a percepção dos nossos sentimentos, da origem dos nossos sentimentos, a gente consegue lidar melhor com essas questões e trabalhar. O problema não é ter sentimento ruim, o problema não é ter gatilho, ter traumas. O problema é não lidar com eles, né? E isso é um grande problema na vida do ser humano. E a gente então entra na nossa próxima pergunta: como enfrentar a depressão? Olha, tem 2 aspectos que eu acho importante: aspecto social e político, né? E os aspectos intrínsecos, né, que são pessoais, porque a gente não pode imputar, dentre os adoecimentos mentais, somente uma causa intrínseca, né? Tem muita correlação com a sociedade, até porque tem muito tabu ainda social, né? Então tem sempre uma questão que tem a ver com a sociedade. Então, assim, só para trazer uns dados assim que são bem importantes, né? O Brasil é o primeiro país da América Latina em depressão. A gente tem 5,8% dos nossos brasileiros com depressão. 5% da população. Então, é um dado relevante. No continente americano todo, a gente só perde para os Estados Unidos, que tem 5,9%. Então, a gente está quase pareado com os Estados Unidos em ranking de depressão. E se a gente for pensar na mulher, por exemplo, ela tem 2 vezes mais chance de ter depressão do que o homem. E aí, qual é a causa? Por que mulher tem mais depressão do que o homem? Aí a gente pensa nas causas: dupla jornada de trabalho, dupla, tripla, né, que a mulher tem hoje, a cobrança social em relação ao papel, muitas vezes da parentalidade da mulher, que coloca a mulher numa situação em xeque nas suas questões emocionais. Então aí eu acho que entra uma questão muito social, que é uma luta incessante pelo lugar da mulher social no nosso país, né? Que a gente tem se falado muito sobre isso, e às vezes a gente não correlaciona isso com a saúde mental, mas isso tem a ver com a saúde mental. Não é à toa que 2 para 1 de cada pessoa são mulheres com depressão. E uma luta constante contra o machismo, o sexismo, misoginia. São questões importantes. Um outro dado que leva a gente a pensar também socialmente sobre a depressão é que a depressão hoje é a 2ª causa de morte entre jovens, entre 15 e 29 anos. A gente fala, o suicídio é a 2ª causa de morte entre adolescentes e jovens nessa idade, entre 15 e 29 anos. E a maioria dos suicídios, ele vem de um quadro depressivo. E aí a gente fala, como é que a gente resolve isso, né? Como que a gente previne se um menino na adolescência, ele já apresenta um quadro depressivo? E aí é que vem a gente pensar que é muito importante que essas crianças, esses adolescentes, possam ter contato com ações que promovam habilidades socioemocionais, né? Acho que é primordial para os nossos jovens hoje que eles desenvolvam esse tipo de habilidade. E para que isso aconteça, primeiro, é necessário a gente desmitificar isso. Porque em muitas casas, em muitas famílias, né? Adolescente não tem problema, você nem trabalha, né? Ou, é frescura, preguiça. Depressão, só tomar um couro que melhora, né? Assim? Quem nunca ouviu, né, esse tipo de conversa? Quem nunca ouviu esse tipo de conversa, às vezes dos pais. Que não tá doente, né? Isso não é doença. É falta de Deus, né? Então tem muito, isso já é colocado pro ser humano, pro sujeito, desde muito pequeno, dentro da sua família, que é o lugar de maior confiança dele. Como é que ele vai sair desse lugar e se expressar sobre isso socialmente? É difícil. Então a primeira coisa é desmitificar desde assim do núcleo familiar, né, nas escolas, sobre a questão da saúde mental. Porque falar, né, como é o slogan do Setembro Amarelo, falar é a melhor opção. Sempre falar. Então, assim, acho que começa disso. Que aí quando eu falo, eu vou me conhecendo melhor. E aí eu vou entendendo onde estão minhas lacunas, onde estão minhas dificuldades. E eu consigo trabalhar minhas habilidades e minhas fragilidades também. Em relação à minha relação com o mundo e com as pessoas, né? E isso acho que é a única forma que a gente vai conseguir prevenir de fato. Porque as outras coisas que a gente pode falar de prevenção, que tem a ver com questões pessoais, são importantes também. Mas não adianta a gente só imputar ao sujeito deprimido, ao sujeito depressivo, ao sujeito adoecido, a tarefa de melhorar, de se curar. A sociedade tem que ter um compromisso com esse processo de adoecimento das pessoas, até por conta da relevância que elas têm no mundo hoje.
Mas assim, em termos pessoais, acho que é muito importante falar. Você falar é a melhor opção. E a gente sempre diz assim, fala pra quem? Eu não tenho como pagar um terapeuta, é muito caro. Quando a gente fala de falar, não é só fazer terapia. Terapia é muito bom, que bom seria se todo mundo pudesse fazer. Hoje terapia é algo caro, que nem todo mundo pode pagar. Não existe no sistema público terapia individual, que as pessoas façam isso gratuitamente. Mas é importante falar para quem? Para as pessoas que você confia, que estão próximas a você, para sua família, para o seu amigo. É importante falar, entendendo que fragilidade emocional não é fraqueza. Um ser humano, ele não é impotente, ele não é desqualificado porque ele sofre. Nós somos frágeis porque somos seres humanos. E eu sempre digo assim para meus pacientes, as flores de plásticos que não morrem. Né? Tem aquela música, as flores de plástico não morrem, não morrem. Mas também eles não exalam cheiro, não tem vício. Então nós somos seres humanos, a gente vai sofrer. Então admitir isso e ter alguém para pedir ajuda é importante. Falar, pedir ajuda, estar nos lugares que você se sinta bem, fazer exercício físico. Exercício físico tem uma questão muito biológica, né? Neuroquímica, de você liberar componentes neuroquímicos que vai te ajudar, que a gente fala do hormônio da felicidade. E é verdade mesmo. E não só atividade física, como outras atividades que te dão prazer. Né? Me dá prazer passear, me dá prazer não fazer nada, fazer maratona de Netflix, não sei. A gente precisa saber parar. Hoje em dia também tem uma vibe muito positivista de que, nossa, o ser humano tem que aproveitar o tempo dele, as pessoas para serem bem-sucedidas têm que ser The Flash. E eu acho que isso deteriora muito a saúde mental das pessoas. Porque a gente não é robô. Uma outra coisa que eu falo também nas minhas aulas é assim, quando a gente vai lá no computador e que pergunta assim, me prove que você não é um robô, né? Que a gente vai naquelas figurinhas, como que ele sabe que a gente não é um robô? Porque a gente é imputado a erro, por isso que a gente faz aquilo várias vezes. Porque assim, às vezes eu penso que eu tô vendo a moto, que é só a moto mesmo. Outras pessoas vão falar que é a pessoa que tá lá na figura, sentada na moto, e a moto. Então cada ser humano vai pensar de uma forma. Então a gente só prova que não é um robô se a gente erra, se a gente sofre. E a gente estimular isso faz com que a gente possa dizer para as pessoas que é importante pedir ajuda. E que isso não é uma fragilidade. Eu acho que é isso. E, assim, e sempre tentar o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa, assim, muito importante para a saúde mental. Para quem trabalha com a saúde mental, é muito importante o trabalho do autoconhecimento. Quanto mais você sabe quem você é, mais você sabe aonde você quer ir, aonde você quer chegar, mais você sabe voltar nos lugares que você precisa para entender melhor a sua história. Quanto mais você faz isso, mais você consegue se conhecer. Não acho que são receitas de bolo, sabe? Não acho que prevenção da depressão são receitas de bolo. Mas são filosofias de vida. Acho que entra no processo de vida. E aí eu acho que a gente tem que ter tempo para relaxar. Essa coisa de que, nosso tempo tem que, a gente tem que aproveitar cada segundo, tem que ser produtivo. Então a gente tem que ser produtivo no nosso ócio também. A gente tem que produzir o nosso ócio, né? A gente tem que produzir o nosso relaxamento, o nosso fazer nada. A gente precisa se produzir enquanto sujeito. E isso às vezes fica muito escasso dentro dessa perspectiva mercadológica. E nós não somos um robô. E nós não somos seres de produção somente de matéria ou de capital. A gente produz emoções, a gente produz sentimentos, a gente produz relações. E talvez esse seja o pilar principal da vida do sujeito. Então, a tristeza pode se tornar depressão ou a depressão entristece? A tristeza ela pode se tornar depressão a depender da forma como você lida com a tristeza na sua vida. Como a sua personalidade normalmente vai resolver as situações da vida, né? E vai internalizar essas situações da vida numa forma que você lide com a tristeza. Então, às vezes, a gente tem situações na vida que a gente, às vezes, resolve elas de uma forma, digamos, disfuncional, né? E aí a gente passa a ter uma relação disfuncional com o humor triste. E aí, nesse sentido, me parece que a tristeza pode começar a ser um indício de um desenvolvimento para a depressão. E aí, por outro lado, eu acho que a depressão, da forma como ela se expressa, ela pode se manifestar como tristeza. Mas é curioso que, em alguns casos, ela se manifesta também, por exemplo, como raiva. Principalmente em jovens, adolescentes, quando se fala em diagnósticos de pessoas mais novas, minhas questões, mas aparece, isso é debatido, normalmente se associa muito, inclusive, à raiva, né? Essa irritação do humor.
Então, dá para falar que a depressão, né, tem essa produção da tristeza, entre aspas, mas a gente precisa ficar atento também a esse conjunto de outros sintomas, esses outros sinais. Luiz, assim, muitas vezes a descrição de depressão, ela envolve outros termos, né? Num lexo aí, falando de tristeza, a gente fala de ansiedade, fala de outros transtornos e fala, tópico sensível, suicídio, né? Que muitas vezes está relacionado a diversos transtornos e a depressão acaba tendo esse caminho. Como é que a gente pode entender a relação da depressão com esse universo, esse léxico de transtornos? Sim. Do ponto de vista científico, muitas vezes a ansiedade e a depressão, quando a gente vai pelo menos mapear o cérebro, digamos assim, elas aparecem como muito próximas. Justamente por aquela hiperativação que eu mencionei do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Que é o que se discute, né, na ciência médica, que isso produz, né, uma cortisolemia, e a cortisolemia ela acaba gerando esses sintomas que são muito parecidos, inclusive com os sintomas da ansiedade. Então, do ponto de vista funcional, né, neurofuncional do cérebro, né, assim, realmente tem uma similaridade na forma como elas funcionam. Acho que a diferença, nesse sentido, entre a ansiedade e a depressão, tá quando a gente está na prática clínica, no sentido de se colocar de frente para o paciente e identificar, tem muito a ver com conseguir olhar para ele e perceber que normalmente no depressivo há um estreitamento dos motivos da atividade dele. Então, aquilo que normalmente motivava a pessoa a levantar da cama, buscar, investir num projeto, ela começa a perder sentido. Mas assim, é um perder sentido que não é um perder sentido total, não é uma desmotivação total, que a gente só fica totalmente desmotivado quando a gente morre do ponto de vista psicológico. Mas dá para dizer que tem um estreitamento dos motivos da atividade, portanto um estreitamento do sentido da vida daquela pessoa. E aí eu acho que isso caracteriza especificamente, se a gente for pensar na prática clínica, né, inclusive do psicólogo, conseguir identificar como essa pessoa se relaciona com os motivos da sua atividade. E aí quando a pessoa realmente tem um estreitamento desses motivos, um estreitamento do sentido, normalmente ela olha para a vida e fala, bom, a vida não tem sentido ser vivida. E aí normalmente é quando aparece a ideação suicida, né, que é a pessoa que acorda todos os dias, olha e fala, bom, para que eu vou levantar da cama hoje, né, minha vida não tem sentido, não vou me movimentar, etc, né. E quais são os sintomas de quem está vivendo uma depressão ou a gente não tem os sintomas? Como que funciona? Eu acho que sim, tem os sintomas, a gente tem que ter o cuidado de observar eles no seu conjunto. Então, por exemplo, né, há alterações no apetite, mas que essas alterações no apetite pode ser para comer compulsivamente, mas pode ser também para a pessoa ficar sem fome de comer nada. Alterações no sono, que pode ser insônia, mas ao mesmo tempo pode ser o contrário disso, né, uma sonolência excessiva. Quando a gente olha para essas coisas isoladas, às vezes não dá muito para a gente saber identificar. E aí, normalmente, se usa o critério, né, do humor triste que se persiste quando não tem nenhuma situação de diferente, de muito trágica que aconteceu recentemente na vida da pessoa, mas que ela passa ao longo do dia sentindo esse humor triste e se perdura pelo menos 2 semanas e começa a produzir esse conjunto de outros sintomas, né, como a falta de prazer nas atividades e essas outras alterações que eu mencionei. Em alguns casos a gente chega a ver alterações psicomotoras, assim, né, e inclusive alterações no sentido de avaliação, de autoavaliação, de dificuldade de compreensão, a pessoa com aquela compreensão um pouco mais lentificada, dificuldade de entender, enfim. Então, acho que a gente precisa conseguir olhar para o conjunto dos sintomas, porque acaba sendo muito delicado. Quando a gente olha para a depressão e pensa, nessa sociedade, com a condição que as pessoas vivem, é um sintoma de depressão ou às vezes é uma resposta racional a uma vida miserável? Se a gente for pensar que a gente vive num mundo onde, por exemplo, né, no Brasil, 60% das pessoas recebem e vivem com até um salário mínimo por mês, né? O que significa que tem pessoas dentro disso que vivem com menos. E em qual momento procurar ajuda? Que você falou aí que parece que os sintomas ou é muito ou é pouco. Então, em qual momento que a pessoa que está ouvindo a gente fala, não, eu preciso procurar uma ajuda? Acho que o momento ideal para se procurar ajuda é quando você percebe que está te atrapalhando a viver, no sentido de se envolver nas atividades que normalmente você se envolvia, de se envolver em novas atividades, passa a ter uma relação de sofrimento, né? Uma relação de sofrimento com normalmente aquilo que te motivava, ou seja, começa a afetar a sua qualidade de vida de uma forma disfuncional, né? Então é aquele momento em que você olha para as exigências que você precisa dar conta na vida e você não consegue resolvê-las, né? Porque você está em sofrimento excessivo, você não consegue mais se movimentar. Acho que é o momento de procurar ajuda para evitar que esse quadro ele se aprofunde, né? Enfim. Diversos projetos são desenvolvidos aqui na UFO e abordam a questão da saúde mental. O projeto Proteger-se foi criado no período da pandemia Covid-19. Professora Karine, em que consiste esse projeto? O projeto Proteger-se é um projeto terapêutico de gerenciamento online,
que a gente faz um projeto multiprofissional de saúde mental. Ele é voltado para toda a comunidade, interna da UFO e externa também. Nós atendemos qualquer pessoa que se sinta abatido emocionalmente de alguma forma, que precise de ajuda, que precise desabafar. Qualquer pessoa que queira entrar na nossa plataforma vai ser muito bem recebido e estaremos lá para ajudá-los. E, professora, como que são feitos esses atendimentos? A pessoa entra na plataforma, ela faz o quê? O que que vai acontecer com ela ali? Nós divulgamos um link, né? A gente faz pela plataforma WebConf RNP. A gente disponibiliza esse link nos sites oficiais da UFO, no nosso Instagram também, que é @projetoproteger.se. Na bio, você já tem um link que já vai direto para a sala de atendimento. Essa pessoa ela é atendida por um recepcionista que vai explicar para ele melhor o projeto, como ele funciona, como são as salas, qual é o nosso objetivo do projeto. E depois, caso seja necessário, também a pessoa deseje, a gente passa para ela para uma outra sala, uma sala privada, onde ela vai conversar com o terapeuta. Tem algum número de encontros? Como que é? O Projeto Proteger, como ele nasce na pandemia, a gente nasce como um atendimento emergencial. Então, eram atendimentos pontuais, assim como no mundo todo estava sendo feito para diminuir a ansiedade, o estresse relacionado àquele momento de isolamento social. Então, assim, a base dos nossos atendimentos são atendimentos pontuais. Então, você entra hoje, não está bem, aconteceu alguma coisa, você conversa, você alivia suas emoções, amanhã você entra, pode entrar com outra pessoa. A gente trabalha assim. Entretanto, tem algumas modalidades, dependendo do caso, que a gente encaminha para um atendimento estendido, que são até 3 sessões, e também um atendimento terapêutico breve, que a gente faz em 12 sessões. E a gente está, então, no meio, né, do Setembro Amarelo aqui, fazendo essa conversa. Que ações que a gente tem aqui na UFO, né, relacionadas a essa campanha que visa chamar a atenção, né, da gente para esse tema? Durante o mês de setembro, a gente tem tido vários eventos, né, que está divulgado no site da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, no site oficial da UFO, no Instagram também da Divisão de Saúde, divulgando essas ações. São ações que acontecem em dias, né, determinados. Dentre muitas atividades, a gente no dia 23 vai ter o evento do Proteger-se, né, que é o 4º encontro dos colaboradores Proteger-se, onde o nosso foco nesse evento, nesse 4º encontro, é falar sobre o cuidado e o suicídio. Professora, então fala um pouco pra gente de como que a gente pode procurar o projeto Proteger-se, quais são as ações que estão em andamento. Você pode entrar em contato lá no Instagram, @proteger.se, que lá todos os dias a gente posta algumas ações do Proteger-se também, presenciais que a gente faz, inclusive o Proteger-se Amarelo, que é uma campanha que a gente está fazendo agora no mês de setembro por conta do Setembro Amarelo, né? Quero ressaltar aqui também a campanha Setembro Amarelo da UFO, que é o Mês para a Vida, e todo ano a gente tem um slogan diferente. E esse ano a gente escolheu o slogan Você é Importante para Mim. Esse slogan veio de uma situação vivenciada, né, por nós profissionais, com uma criança, um adolescente, no Proteger-se, que tinha muitos pensamentos suicidas, e ela dizia que ela achava que a vida não era mais importante. Isso foi há 3 anos atrás, e que ela queria realmente tirar a própria vida, e porque ela não achava que tinha sentido e que ela não se sentia importante para ninguém. E aí a resposta do terapeuta foi: você é importante para mim. Porque muitas vezes as pessoas acham que não são importantes, né? E às vezes no adoecimento da depressão a gente não consegue convencer o outro da importância que ele tem, dele se sentir importante para alguém. Ele se acha realmente ineficiente. Mas uma coisa que é inegável é quando a gente olha para o outro e diz: você é importante para mim. Então, nosso slogan desse ano é Você é Importante para Mim, e a figura que a gente traz é a figura do abraço. Então, assim, para todas as pessoas que vocês puderem olhar e dizer: você é importante para mim, abraçar e tirar um pouquinho do seu tempo para olhar para o outro e estar com alguém, isso é muito importante. Isso salva vidas. Luiz, uma pergunta que eu vou trazer, né, para a roda aqui, tanto para a Karine quanto para você, para falar um pouco sobre como é que a gente pensa os caminhos e cuidados, né, em termos mais sociais com a depressão, sei lá, em termos de políticas públicas ou até em termos de projetos, né, sociedade, como é que a gente pode pensar, né, assim, a lida com a depressão em geral, né? Acho que é uma outra pergunta complexa, assim, né? Eu acho que se a gente fosse pensar de um ponto de vista da superação da depressão, no sentido da depressão sumir, só se a gente mudasse de sociedade, assim como, por exemplo, a melancolia tinha uma relação muito profunda com as sociedades anteriores.
E hoje se fala muito pouco em melancolia, apesar de ter sido caracterizada como um transtorno. Então, mudam as sociedades, mudam muitas vezes as formas de expressar sofrimento. Então, acho que de falar no sentido, vamos extinguir a depressão, me parece que a gente precisaria alterar profundamente as relações sociais de produção que a gente vive. Mas de um ponto de vista, né, de pelo menos minimizar esses sintomas, né, fazer com que a pessoa se volte a se colocar na sua rotina, funcionar, né, normalmente, acho que tem algumas coisas que a gente poderia fazer. E normalmente a gente orienta, né, por exemplo, quando a pessoa não consegue ter acesso, procurar um núcleo, né, de atendimento de saúde à família, para conseguir pelo menos começar a identificar, acompanhar, porque me parece que é muito importante para algumas pessoas realmente o uso dos antidepressivos para ter pelo menos essa disposição para, por exemplo, procurar ajuda. E nesse sentido, a ajuda, por exemplo, do psicoterapeuta consiste em muitas vezes ajudar a pessoa a pensar como que ela chegou naquele lugar, o que levou ela a chegar ali. Se aquilo que realmente ela pensa sobre ela, né, que normalmente tem essa autoavaliação negativa do depressivo, se ela realmente é real, né, assim, será que é mesmo? Porque normalmente não é, normalmente o depressivo ele tende a exagerar nesse sentido, né, a sua autovaloração negativa, né? Então, assim, se a gente pensa, então, que é importante, por exemplo, um tratamento, muitas vezes medicamentoso, mas auxiliado a esse acompanhamento psicoterapêutico para que a pessoa consiga reelaborar internamente como que ela chegou naquele lugar, talvez a gente pudesse pensar em políticas públicas, né, de fomento e de, pelo menos, tornarem mais acessíveis ou, né, de melhor qualidade o acesso a esse tipo de tratamento. Professor, então, para a gente finalizar, quais são as políticas públicas que nós temos de combate à depressão? E elas são eficazes realmente? Nós não temos até hoje uma política específica para o cuidado na depressão. Nós não temos. A gente tem políticas de saúde mental, que inclui a assistência em nível de atenção primária e também da rede da RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, onde ali nós vamos fazer os cuidados com a pessoa com depressão e também com o cuidado de outras pessoas, de outras patologias, né, da saúde mental. Entretanto, tem surgido, né, no Congresso, já passou pela Câmara dos Deputados, uma lei sobre uma política para promoção da saúde mental em relação à depressão. Então, tem tramitado isso no Congresso, já está no Senado para ser aprovado. Por quê? Porque se, minha gente, a gente tem uma patologia tão importante, dentre todas da saúde mental, que acomete mais de 5% da nossa população brasileira, que tem um impacto previdenciário, tem um impacto na economia do país, que é uma doença altamente capacitante, precisa existir uma política específica. Então ainda falta uma política específica, tem sido tramitada, e as propostas gerais dessas políticas, a gente tem a depressão do homem, a gente tem a depressão pós-parto, que inclusive eu acho que foi aprovada no Senado recentemente, e a gente tem a política de depressão, sobre a saúde e a depressão. Dentre os objetivos dessa política, a gente tem o incentivo do governo federal à ciência, a tecnologias e estratégias relacionadas ao cuidado da depressão, eventos, capacitações a professores, capacitações a profissionais de saúde sobre depressão, estratégias na escola, né, que são coisas importantes para que a gente possa ir paulatinamente avançando e diminuindo essa porcentagem tão significante no nosso país. Para a gente finalizar, como lidar com a depressão em nosso dia a dia? Bom, eu acho que tem algumas formas, sim, da gente, né, conseguir prevenir, evitar com que a gente chegue nesse lugar. Acho que tem uma delas, assim, que eu acho que é fundamental, que é a busca da socialização. Na pandemia, a depressão, ela cresceu no mundo todo cerca de 25% e no Brasil cerca de 41%, assim. Isso acho que é um indício, né, do quanto a depressão está relacionada com a forma como a gente se relaciona com a vida. E aí, pensando nisso, e inclusive no fato de que a pandemia consistiu no isolamento, me parece ser fundamental a gente pensar na socialização, né? Conseguir procurar essa rede de apoio, construir uma rede de apoio, investir em relações, né, que façam sentido para você na sua vida, procurar construir projetos de vida. Eu acho que isso é essencial nesse sentido, porque muitas vezes o trabalho, né, como eu disse, trazendo esses dados, né, pensando o quanto muitas vezes nessa sociedade, nesse contexto do Brasil, o trabalho é carregado de falta de sentido, procurar atividades fora do trabalho que nos tragam sentido é fundamental. Então, né, tentar procurar aquilo que você sabe que vai gostar de fazer, que vai amarrar um sentido na sua vida. Se você não encontrou ainda, tentar procurar novas coisas, né? Muitas vezes tem novas atividades que a gente nunca tentou, né? Então, sei lá, pintar, cantar, né? Enfim, e aí eu acho que é tentar explorar em alguma medida alternativas que nos motivem, né? Façam a gente olhar pra frente e falar, bom, isso justifica a minha existência, eu vou fazer porque eu tenho um senso de que
estou vivo, quero me perpetuar na história, quero fazer a história acontecer, sou um sujeito histórico, então acho que essas atividades elas nos mobilizam nesse sentido. Muito bom, pessoal. Então, nosso tempo aqui, né, já está terminando. Então, quero agradecer muito, né, o Luiz Guilherme pela sua participação. Muito obrigado também a Karine. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, falar sobre um assunto tão importante, principalmente agora que a gente está entrando em setembro e isso vai começar a ser discutido cada vez mais, então parabenizar também novamente o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio. A gente lê tudo. E segue a gente! Estamos nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio ou mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34999484655. Repetindo, 34999484655. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima! Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro é por conta dos jornalistas Túlio Daniel e de Ellen Borges, editores do podcast. Apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais foram feitas por mim, Giovana Moraes, estagiária do Projeto Focas, pela Cíntia Souza, jornalista, e pelo João Damásio, produtor cultural. Somos a Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio é do Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Até mais. Ciência ao pé do ouvido.